Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver alguns exemplos, de simplificação de expressões lógicas e para isso nós vamos utilizar, os postulados da adição, da multiplicação e da complementação, as propriedades associativa, comutativa e distributiva e também os dois teoremas de De Morgan. Então agora nós vamos passar para alguns exemplos. Bom, nesse primeiro exemplo, nós temos a expressão A vezes C barrado mais A vezes B vezes C barrado. É importante, nós procurarmos em expressões termos que são letras que são comuns aos termos, Então, por exemplo, aqui nós temos no primeiro termo da expressão, as variáveis A e C barrado. E nós temos as mesmas variáveis no segundo termo também. Nós temos aqui A e C barrado. Então, nós podemos fazer a fatoração dessa expressão, colocando o termo A vezes C barrado em evidência. Então, fazendo essa fatoração, nós teríamos o primeiro termo aqui, fazendo a divisão de AC barrado por AC barrado, a gente sobra 1. Fazendo a fatoração do segundo termo, a gente vai sobrar só a variável b. Então, a gente tem aqui, dentro do parênteses, 1 mais b. Vezes o AC barrado aqui fora do parênteses. Então, aqui nós podemos usar a propriedade, que 1 mais b, isso é igual a 1. Porque nós sabemos que quando nós estamos tratando com a operação ou, ou o símbolo aqui de mais, 1 mais uma variável qualquer é sempre igual a 1, não importa qual o valor dessa variável. Então, essa expressão aqui, o resultado dela é sempre 1, independente de se b vale 0 ou se b vale 1. Então, nós vamos fazer a substituição desse valor aqui na nossa expressão. Então, nós vamos repetir aqui, y é igual a AC barrado, e a gente substitui o termo 1 mais b por 1. Agora, nós vamos ter aqui a multiplicação de A barrado, não, A vezes C barrado, vezes 1. E a gente tem o quê? Que o produto, de uma variável ou de um termo por 1, isso daqui é sempre igual ao próprio termo ou à própria variável. O 1 ele não altera. Então, se esse termo, A vezes C barrado, foi igual a 0, o produto por 1 vai ser igual a 0. Se esse termo, produto de A vezes C barrado, foi igual a 1, o produto deles vezes 1 vai dar 1 também. Então, a gente repete aqui de forma que aquela expressão A vezes C barrado mais A vezes B vezes C barrado, a gente pode simplificar ela por essa expressão aqui, que seria só A vezes C barrado. Quer dizer que as duas expressões elas são equivalentes, elas possuem aí a mesma tabela verdade. Seguindo aqui com mais um exemplo, nós, da mesma forma que nós fizemos no exemplo anterior, nós vamos procurar aí variáveis que são comuns aos dois termos da nossa expressão. Então, se nós formos analisar aqui, nós temos o A barrado nas duas expressões, nós temos o B barrado nas duas expressões, comum, e nós temos o D barrado nas duas expressões, de forma que nós podemos colocar esses termos em evidência e fazer a fatoração. Então, nós vamos colocar aqui o primeiro termo, o A barrado, vezes o B barrado e vezes o D também barrado. E isso vai multiplicar. Fatorando o primeiro termo, a gente sobra só a variável C. E fatorando
o segundo termo, né, a gente sobra a variável c barrado. Aí aqui, dentro do parêntese, né, nós temos uma identidade. E o que a gente pode tirar de informação disso, né? A gente tem aqui o C mais o seu complemento, que seria o C barrado, ou seja, o C invertido. Então, a gente tem aí, né, duas possibilidades de combinação para essas variáveis. A gente pode ter que o C vale 0 e o C barrado vale 1, ou o C vale 1 e o C barrado vale 0. Né? Tanto numa combinação como na outra, né, sempre pelo menos uma das duas, né, variáveis, ou C ou C barrado, serão iguais a 1. Né? Então, como aqui a gente tem a soma, né, uma função lógica ou, né, quando pelo menos uma das variáveis é igual a 1, né, a gente sabe, né, que o nosso resultado da expressão lógica também vai ser igual a 1. Então, a gente pode substituir, né, esse termo aqui, né, C mais C barrado, na expressão lógica, por 1. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos substituir isso aqui na nossa expressão. Então, repetindo aqui, né, o termo fora do parênteses, A, o B e o D, né, todos invertidos aqui com uma barra em cima. E a gente substitui aqui o C mais C barrado por 1. Da mesma forma que no exemplo anterior, né, nós vamos ter aqui, né, um conjunto de termos vezes 1. Né? O produto de alguma coisa por 1, né, é a própria variável, é o próprio conjunto de termos. O 1 não vai alterar, né, a resposta, né, da nossa expressão. Então a gente só repete os termos A, B e D ali barrados. Então a gente repete eles aqui. Né, e agora a gente não consegue mais simplificar. Essa já é a forma, né, reduzida mais simples da nossa expressão. Quer dizer, então, que essa expressão aqui de cima, maior, né, ela é equivalente, né, a essa expressão menor aqui de baixo. Né? Elas desempenham aí a mesma função, possuem aí a mesma tabela verdade. Quer dizer, a variável C, né, ela não influencia na saída da nossa expressão lógica. Bom, nesse exemplo, nós vamos utilizar, né, um dos teoremas de De Morgan para fazer a simplificação. Então, nós vamos repetir aqui, né, a expressão de novo. Né? E nós vamos aplicar duas barras. Né? Aqui faltou uma barra em cima do A, né? E nós vamos aplicar duas barras, né? Quer dizer, nós vamos inverter duas vezes a expressão, de forma que a gente não, né? Como nós fazemos duas inversões sucessivas, né? A gente não altera, né, o valor da expressão. E agora a gente pode, né, ir quebrando as barras utilizando o teorema de De Morgan, né, para tentar fazer a simplificação dos termos. Então, primeiro nós vamos, né, quebrar essa primeira barra. Então, né, nós vamos ficar com um pedaço da barra sobre o termo A barrado vezes D. Né? Então, a gente vai ficar dessa forma. A operação mais vira operação de vezes. Né? E aqui a gente ganha uma barra grande em cima dos termos A, B vezes D. E a gente tem mais uma barra aqui, né, que a gente ainda não mexeu com ela. Então agora, né, nós vamos aplicar o teorema de De Morgan nesses termos menores. Então vamos aplicar aqui em cima do termo A vezes D e nos termos A vezes B vezes D. Né?
Então, mexendo primeiro no termo aqui A barrado vezes D, né? Então, a operação entre eles, né, era multiplicação, vai virar uma adição. O A, né, ele já tinha uma barra, então ele vai receber um pedaço da barra que estava acima dele, ficando com duas barras. Né? Quando a gente tem duas barras, né, a gente faz uma inversão duas vezes. Então, o A, se a gente inverte ele duas vezes, seria como se a gente não invertesse ele nenhuma vez. Então, a gente apaga, né, pode apagar as duas barras. E aqui o D, ele vai ganhar uma barra. Agora, a gente mantém aqui, né, a multiplicação, né, no produto no meio. E aqui a gente vai mexer agora no termo AB vezes D. Então, né, a gente tinha duas multiplicações entre eles. Então, a gente vai ter, né, essas multiplicações vão virar soma. E aqui a gente repete os termos. O termo A, que vai cair aqui em cima da cabeça dele, vai cair um pedacinho da barra. Então, A barrado. Da mesma forma, as variáveis B e a variável D. E agora sobrou, né, a barra que estava acima de todos. Antes de mexer aqui nessa barra maior, nós podemos aplicar a propriedade distributiva aqui e fazer o produto, né? Então, vamos fazer o produto aqui. A vezes A barrado mais, né, A B barrado mais A D barrado. Aí agora fazendo a multiplicação, né, do D pelos outros termos. Então a gente vai ter A barrado vezes D barrado mais B barrado D barrado mais D barrado vezes D barrado. Aí agora a gente pode começar a fazer algumas simplificações. Por exemplo, A barrado vezes A, sempre um dos dois vai ser igual a zero. Então isso daqui, né, vai ser sempre zero. E D barrado vezes D barrado é igual ao próprio D barrado. Então, né, nós vamos repetir aqui a parte de baixo. A gente, né, vai ter aqui zero mais A vezes B barrado mais A vezes D barrado mais A barrado vezes D mais B barrado vezes D mais D barrado. Então a gente ainda consegue simplificar um pouco isso daqui, né? Se vocês forem ver aqui, nós podemos, né, colocar, na verdade aqui faltou uma barra aqui, né? Nós podemos colocar aqui, né, o D barrado em evidência. Então a gente vai colocar esse D barrado em evidência. E aqui, né, eu esqueci dessa barra grande aqui também, né? Uma barra grande aqui e tinha essa barra aqui. A gente não pode esquecer dela. Então vamos continuar aqui em cima, colocando o D barrado em evidência.
Então, né, nós temos o primeiro termo aqui, né? Colocando em evidência, a gente sobra a letra A. Esse termo aqui, né, vai sobrar A barrado. Esse outro termo aqui, né, B barrado vezes D, vai sobrar o B barrado. E por último aqui sobra 1, né? Que era só D barrado, então sobra 1. E sobrou o termo também, né? AB. Barrado. Então, né? Se nós formos fazer aqui a simplificação, esse termo todo aqui dentro do parênteses, né? Isso daqui é igual a 1, né? Porque a gente tem uma série de termos, a soma de vários termos, e um dos termos é 1, né? Então, qualquer coisa mais 1 é sempre igual a 1. Esse 1 vezes o D que está aqui do lado de fora é sempre igual a D também, barrado. Então, a gente repete o D barrado. Mais A vezes B barrado. E repete a barra grande em cima. Então, agora a gente faz aqui mais um, aplica de novo o teorema de De Morgan, né? De forma que a gente vai sobrar um pedaço de barra acima do D. Então, a gente vai ter duas inversões sucessivas. Aqui, essa soma vira produto. E a gente tem aqui A vezes B barrado, uma barra sobre os dois, do teorema de De Morgan. Como a gente tem duas barras aqui em cima do D, a gente, né, pode apagar as duas. E a gente, né, aplica mais uma vez aqui sobre esse termo A vezes B barrado. Então, a gente repete aqui o D, que a gente não mexeu com ele. Abre aqui um parênteses e coloca o A, né? Ele não tinha barra, quando a gente aplica o teorema de De Morgan, um pedaço da barra fica sobre ele. O produto vira soma. E o B, que já tinha uma barra, né, vai ganhar mais uma. Então, né, duas barras, a gente pode apagar as duas. E por final aqui, a gente aplica a propriedade distributiva, né? Então, a gente vai multiplicar o D por aqui e o D aqui também. Então, a gente vai ter A barrado vezes D mais A barrado vezes B. Então, na barrado não, desculpa, gente. Seria B vezes D. Agora tá certo. Então, né, é a expressão lógica lá de cima, né, que seria A barrado vezes D mais A vezes B vezes D, seria equivalente a essa expressão aqui de baixo. A vezes D mais B vezes D. Seguindo com mais um exemplo, nós vamos também utilizar o teorema de De Morgan para poder fazer aí as simplificações. Então, nós vamos começar primeiro, né, aplicando o teorema de De Morgan aqui nesse termo que a gente tem o produto, né? Então, né, dividindo a barra, nós vamos ter aqui, né, o termo A mais B, a gente repete ele. E ele vai ganhar um pedaço da barra aqui acima dele. O produto vira soma. E o termo C vai ganhar uma barra adicional. Já tinha uma, ganha outra. Né? Como a gente já viu algumas vezes, quando a gente tem duas barras, a gente pode tirar as duas. Então agora nós vamos, né, seguir aqui aplicando o teorema de De Morgan e a gente vai aplicar sobre o termo A mais B barrado.
Então, fazendo aqui a quebra da barra, a operação mais vira vezes, né? O termo A ganha uma barra e o termo B ganha uma barra também. Então, fazendo aqui. Então, nós temos que a expressão acima, né, seria equivalente a A barrado vezes B barrado mais C. Então, né, as duas expressões são equivalentes. Só para dar mais um exemplo aqui, né, do Teorema de De Morgan, nós vamos aplicá-lo aqui também nessa expressão. Então, nós vamos primeiro dividir, né, a expressão aqui em cima do sinal de mais, de forma que, né, a soma vai virar um produto. Então, a gente vai ter uma barra grande aqui em cima do termo RS barrado vezes T. E uma barra adicional em cima do termo Q. Como a gente já tinha uma barra, né? A gente ganha duas barras. E a gente pode apagar uma delas. Uma delas não, pode apagar as duas. E agora nós vamos aplicar o Teorema de De Morgan aqui em cima do termo RS barrado vezes T. Né? Então a gente quebra ele aqui em três pedaços. Né? De forma que as operações aqui de multiplicação vão virar somas. O R ele não tinha barra sobre ele, então ele vai ganhar um pedaço de barra. O S já tinha uma barra, então ele fica com duas. E o T não tinha barra, ele fica com uma. E esses três termos aqui, vezes a variável Q. O termo S, como ele tem duas barras, a gente pode apagar as duas. Né? E aqui a gente pode aplicar, né, se a gente quiser, ou também não precisaria, a gente pode aplicar a propriedade distributiva, né, de forma que a gente vai ter que R barrado vezes Q mais S vezes Q mais T barrado vezes Q. Então, né, essa expressão de cima, né, ela é equivalente a essa daqui de baixo. Bom, nesse exemplo, né, primeiro ele pede para a gente implementar essa expressão lógica utilizando, né, somente portas OR e AND, e depois, né, para implementar o mesmo circuito, né, a mesma expressão lógica utilizando portas NOR. Então vamos fazer aqui primeiro, né, utilizando as portas OR e AND. Então aqui a gente tem dois termos, né, que usariam portas OR, e depois a gente vai conectar, né, os dois com uma porta AND. Então vamos fazer primeiro aqui as portas OR. A gente vai ter aqui, né, com as entradas A e B. E a gente vai ter uma outra porta OR aqui embaixo, né, com as entradas C e D. Aí o resultado de cada das duas, né, a saída das duas, a gente vai ligar com a porta E. De forma que a gente tinha aqui, né, na saída da primeira porta A mais B. Na de baixo a gente tinha C mais D. E aqui, né, na saída da porta E, a gente tinha o produto dos dois termos. A mais B vezes C mais D. Então esse daqui seria o circuito, né, utilizando as portas E e O. Agora a gente vai fazer, né, o que foi proposto,
que foi implementar esse mesmo circuito utilizando as portas não OR. Para fazer a implementação com portas não OR, a gente, né, precisa primeiro determinar aí a expressão, né, de forma que a gente consiga fazer essa representação. Então a gente vai, né, utilizar um dos teoremas de De Morgan. Então a gente, né, faz o duplo complemento aqui da expressão, né, coloca acho que as duas barras, e a gente vai aplicar o teorema de De Morgan, de forma que a gente consiga obter aí a expressão utilizando as portas não OR. Então, né, a gente vai fazer aqui a primeira quebra da barra aqui, aplicando o teorema de De Morgan, de forma que o produto aqui, entre os dois termos entre parênteses, vai virar uma soma. Né? Então, a gente vai ter aqui o termo A mais B, e ele vai estar aqui barrado. Né? Da mesma forma com o termo C mais D. C mais D barrado. Né? E uma barra grande acima deles. Se nós, né, formos analisar essa expressão, né, a gente tem aqui, né, uma função não OR entre A e B, né, A mais B invertido, uma função não OR de C com D, né, C mais D invertido também aqui, e depois, né, a gente tem aqui, né, o resultado dos termos entre parênteses também, né, tem uma operação não OR entre eles. Então, né, a gente pode representar essa expressão com três portas não OR. Então, né, seria aqui teria uma porta não OR com as entradas A e B, e da mesma forma uma porta não OR com as entradas C e D. E a saída dessas portas, né? A gente tem aqui, né? Na saída aqui a gente tem A mais B barrado, que seria, né, esse termo aqui. E a gente tem aqui, né, C mais D barrado, que seria o outro termo, né, que está aqui dentro do parênteses. E a gente coloca aqui, né, esses dois resultados numa outra porta não OR. De forma que a expressão de saída, né, seria o primeiro termo ali, A mais B barrado, mais C mais D barrado também, isso tudo aqui barrado, né, que é a não OR. Então, né, que essa expressão aqui é igual, né, é equivalente à expressão original, y igual a, né, A mais B vezes C mais D. Então a gente conseguiu, né, de forma equivalente representar esse circuito aqui, né, utilizando só portas não OR. Mas por que isso é interessante, né? Bom, se nós formos analisar aí os circuitos integrados, né, nós temos circuitos integrados da família TTL, né, que são os circuitos que iniciam aqui com a numeração 74. Então nós vamos ter o circuito integrado 7402, que possui aí internamente quatro portas não OR, né? E nós temos aqui, né, o circuito integrado 7432, que possui internamente quatro portas, né, OR, e o circuito integrado 7408, que vai possuir aí, né, quatro portas E internamente. Para implementar, né, o nosso circuito somente com portas OR e E, né, nós precisaríamos de dois circuitos integrados. Né? Então nós utilizaríamos duas portas OR
desse circuito integrado 7432 e nós utilizaríamos aqui uma porta E do circuito integrado 7408. Então nós usaríamos dois circuitos integrados. Para implementar o mesmo circuito, utilizando só, né, a lógica com portas não ou, nós utilizaríamos três portas não ou. Então, né, nós gastaríamos aqui três portas disponíveis no circuito integrado. Né? Mas no caso, nós só precisaríamos de um circuito integrado, né, para implementar o mesmo circuito. Né? Enquanto nós precisaríamos de dois para usar, né, as funções lógicas OU e E. Ou seja, né, teria que gastar mais recursos aí, né, para fazer a aquisição dos circuitos integrados para poder fazer, né, a mesma coisa. Então, muitas vezes, né, é preferível, né, utilizar um único tipo de componente, né, então utiliza só a lógica com não ou com não e. Então, isso é muito usual.